E vamos conversar com o Davi Wippe, ex-secretário da Saúde, reitor da Universidade do ABC, e que agora está chefiando o grupo que acompanha de perto toda a evolução do coronavírus entre nós. Eu começaria perguntando ao Davi Wippe um assunto que foi levantado pelo Pedro Campos agora há pouco aqui. Por que é que já não se aplica o tratamento às pessoas que apresentam algum sintoma de gripe? Doutor Davi Wippe, o senhor poderia explicar? Bom dia. Vê bem, nós estamos com duas epidemias correndo. Uma do coronavírus e uma do vírus influenza. Coronavírus não tem medicamento. O influenza tem. Então, uma das estratégias, quando o indivíduo chega no pronto-socorro, é você tentar descartar uma das duas ou tratar direto a influenza com o medicamento que está disponível. O coronavírus, nós temos 80 trabalhos em andamento, mas não temos ainda a definição de um remédio específico. Professor Davi Wippe, o que eu disse aqui no começo do Jornal Gente é o seguinte: eu vi o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, dizer que nem todos os pacientes que chegarem com sintomas de gripe serão submetidos a um teste do coronavírus. Queria saber se isso realmente está acontecendo em São Paulo, se é essa a recomendação aqui e por que alguns locais estão adotando esse procedimento. Qual é a estratégia? No primeiro momento, você tem que ter certeza que o vírus chegou em São Paulo. Chegou. No segundo, transmissão local. Nós tivemos o caso número 1, transmitido para a irmã e para a sobrinha. E na sexta-feira, nós tivemos o primeiro caso de transmissão comunitária, onde uma pessoa transferiu o vírus para outra. Sem saber de onde vem o vírus, né? Ah, caiu a linha, por isso que ele parou. A gente já vai restabelecer o contato aqui com o professor Davi Wippe, que é o coordenador aí do grupo criado aqui no estado de São Paulo para comandar os trabalhos sobre o coronavírus. E olha só a novidade, a Assembleia Portuguesa estabeleceu hoje regras para restaurantes e cafeterias. Quais são essas regras? A diminuição da capacidade de restaurantes e cafeterias e uma distância social, eles chamam de distância social, é a distância física entre aqueles que estão nesses estabelecimentos, ou em restaurantes ou em cafeterias. Acho muito difícil de fiscalizar isso. Como é que você vai fiscalizar se o sujeito está na metragem exata da mesa seguinte? Me parece um tanto quanto difícil de implantar essa medida portuguesa. É isso aí, estamos de volta aqui com o professor Davi Wippe, que estava falando então sobre essa questão aí de quem deve ser submetido ao teste para saber se está ou não com coronavírus, né, professor? Então nós sabemos que há transmissão comunitária em São Paulo a partir da sexta-feira. Qual a decisão do ministro e a decisão que também é nossa? Nós vamos fazer exames em 3 situações. Primeiro, nas clínicas sentinelas que vigiam os vírus no estado de São Paulo. Aqui nós temos 141 clínicas sentinelas. Nós vamos fazer o exame nos doentes internados, porque nós temos que saber do que se trata. E terceiro, nós vamos fazer o exame em pesquisas. Esse grupo que eu dirijo vai liderar pesquisas nacionais e vai pretender participar de pesquisas multinacionais e internacionais para nós avançarmos no conhecimento da pandemia. Professor, não há o risco de que a gente tenha uma subnotificação, portanto, do número de casos de coronavírus? Veja, a notificação por exame vai ser tocada pela notificação clínica. Então, hoje nós sabemos clinicamente como funciona, mas eu quero dar um número para vocês que explica bem isso. 80% dos casos nós não vamos nem saber porque o paciente ele não vai procurar o serviço de saúde. Ele vai ser oligossintomático ou sem sintomas. Então, vai passar por um resfriadinho. 80% é isso. E isso que você me perguntou é absolutamente fundamental para entender para frente o que vai acontecer. Tudo é uma relação de denominador-numerador. Se você conseguisse incluir no denominador todos os infectados, e aí incluiria esses 80% que
vão apresentar poucos ou não vão apresentar sintomas, você teria uma letalidade muito baixa, porque você aumenta muito o denominador. Se você incluir só os indivíduos graves, você vai ter uma letalidade maior. Então, o que é a decisão do ministro? Notificar todos os pacientes que tenham clínica, inclusive esses que estão internados. Você vai diminuir o denominador. Um pouco o que aconteceu na Coreia versus Japão. A Coreia, ela stratificou todo mundo, colheu exames de muitas pessoas, diminuiu a letalidade. A Itália lidou isso, no primeiro momento, como exames nos pacientes graves. Intermeio a isso tudo, tem uma outra história. Quanto é a nossa capacidade de realizar testes? Hoje, os laboratórios privados que estão fazendo os testes estão no limite, porque muitos dos pacientes que estão procurando estão assustados ou tiveram contato com alguém que teve. Então, é só olhar os números dos laboratórios privados, você tem um número de exames realizados imenso e um número de positivos pequeno. Doutor Davi Wippe, o Sistema Único de Saúde tem uma faixa etária de profissionais mais alta também, não é? Médicos e enfermeiros acima dos 60 anos. É claro que afastar esses médicos do trabalho é inviável agora, né? A gente está numa situação de emergência. O que é que o senhor vai fazer, ou o que é que o governo de São Paulo pretende fazer para proteger aqueles que têm de cuidar da saúde das pessoas e que estão naquela faixa de risco considerada a mais grave? Eu vi um dado ontem de que cerca de 20% dos médicos do Sistema Único de Saúde, como não há contratação há muito tempo e aqueles que foram contratados foram envelhecendo na função, cerca de 20% dos médicos do Sistema Único de Saúde têm mais de 60%. Pois é. Nós estamos tão preocupados com isso que na decisão do governador ontem foram excluídos os profissionais da área de saúde. E se nós tirássemos, eu não falo só de médicos, se nós tirássemos os profissionais da área de saúde por terem mais de 60 anos, nós deixaríamos fora do sistema de embate muita gente, não seria possível. Um outro dado, esse pessoal é extremamente experiente, vive isso há muitos anos, então não dá para prescindir da experiência que todos adquiriram ao longo da vida. E terceiro, se você tem esse indivíduo e põe o jovem ele vai se infectar e não vai ter a substituição imediata. Então, a manutenção da força policial e do pessoal da área de saúde foi por conta da preocupação, que é exatamente o que você expressou. Eu só temo que esse número não seja só 20%. Eu acho que é mais. Agora, para esses profissionais da saúde, nós vamos ter todas as condições de protegê-los. O equipamento que for necessário, máscara, óculos, avental, luvas, tem que proteger o profissional de saúde. Lembrando que um dos grandes problemas recentes da Itália foi a contaminação desses profissionais, principalmente enfermeiros. Doutor Davi Wippe, eu queria que o senhor deixasse aqui bem claro para o nosso ouvinte, porque agora a gente está entrando numa fase mais delicada dessa pandemia, não é? Em que condição a pessoa deve procurar um hospital e em que condição é melhor ela ficar em casa do que ir a um ambiente de saúde, que a gente sabe que isso põe riscos. Em que momento a gente tem que tomar essa decisão? Porque eu tenho certeza que tem muito ouvinte acompanhando a gente agora e falando, puxa, eu estou meio esquisito, eu estou febril, eu estou tossindo, será que eu corro para o hospital para fazer o teste ou não? Qual é ali o momento do estalo da pessoa sair de casa e ir para o hospital? Tossiu, espirrou, está com febrinha, vai para casa, não vai para nenhum sistema de saúde. Quais são os sinais de alerta? O indivíduo teve febre, sumiu a febre e reapareceu. A febre ficou prolongada, mais de 48 horas. Mudou a cor do catarro. Falta de ar. Respiração mais vezes por minuto do que é o habitual. Normalmente nós respiramos 20 respirações por minuto. Aumentou. Diminuiu a amplitude da respiração, aquela respiração curtinha, ofegante. Cianose, os dedos, ponta de nariz, orelha, ficam arroxeados. E uma atenção especial para os grupos mais expostos. Os indivíduos com mais de 60 anos e aqueles que têm outras doenças, cardíaco, diabético,
pulmonar ou transplantado paciente imunodeprimido. Esse grupo precisa ficar mais atento e procurar mais precocemente o sistema de saúde. Agora, se todo mundo que tiver um espirro, uma tosse, procurar um pronto-socorro, o sistema não aguenta. Posso garantir para vocês, neste momento, que 80% dos pacientes que estão nos pronto-socorros de São Paulo, públicos e privados, deveriam estar ou no programa da família, ou no ambulatório, ou no posto de saúde, e não no pronto-socorro. Pronto-socorro é para doente grave. O que significa a mudança da cor do catarro, Dr. Wippe? Nós normalmente não temos sequer catarro, mas digamos que tenha uma cor hialina transparente. Ela fica purulenta, amarelada, é sinal que deve ter já uma infecção bacteriana. E aí tem que tomar providências rápidas. Tem que tomar providências rápidas. Esse deve procurar o sistema de saúde. Muito obrigado ao Dr. Davi Wippe, que coordena o Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo. Até a próxima. Muito obrigado.